Eu quero ser visto nas folhas do livro. Eu quero buscar. Amém. Misericórdia, graça e paz seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem que tem por título A escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo sagrado nos mostra Lucas 13, 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém. Na verdade, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Amém. Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos, que bate bem com o que nós vamos ver. Está em Mateus capítulo 7, do versículo 3 até o 9. Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos e seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais a vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produzir fruto, será cortada. Então, amados, essa mensagem da porta larga e da porta estreita. Nós temos que analisar que a porta estreita, ela nos dá dificuldades, problemas ao entrar. Então, nós vamos ver nesta mensagem, nós vamos estudarmos, vamos ver o símbolo da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Pontuar algumas razões que nos mostram porque devemos escolher a porta estreita e, de ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, vemos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Amém. Então, nós encontramos a porta estreita. A ideia de uma porta estreita, como caminho para a vida, está presente tanto na literatura judaica como na literatura cristã. Por exemplo, essa concepção encontrada no Antigo Testamento, conforme Provérbios 15, 24, que diz: feliz o homem, sábio é o homem, que sobe para o caminho, e não o que desce. Porque o que sobe vai para o céu, mas o que desce vai para o inferno. Então, essa porta é uma entrada. Uma entrada existente, um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos,
em que a cidade era toda murada, ao redor todo edifício havia uma porta estreita, era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Cidade cercada, e tinha portas estreitas. E todos entravam e saíam por aquela porta, lá no tempos antigos. O caminho apertado, quando falamos do caminho apertado, falamos da conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada de caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta que nós vimos na leitura, para que os desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertada. Meus amados, essa palavra mostra para nós a porta apertada. Ela vem do grego e diz tibó, que é ela vem do grego desse aí. O que quer dizer? Significa prensar uvas, né, irmão? Prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza, o caminho comprimido, contraído. Metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo que, bem concreto, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre os outros princípios celestiais. Ensinado no Sermão do Monte. Jesus mostrou essas características que nós devemos seguir na porta estreita. A porta larga, o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso. Uma vida revelada, uma vida sem compromisso com Cristo, com Jesus. Segundo o padrão do mundo, né, meus? Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores, segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada de prazer, das ideias que negam a Bíblia como uma única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem suas próprias ideias, que não desejam ajustar os ensinos das Escrituras Sagradas. E dá agora o proceder das portas largas. Então, por que, irmãos? Por que entrar pela porta estreita? Uma porta aberta, porém difícil, né, irmão? A porta estreita, ela está aberta, mas é difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos. Há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, entre outros caminhos que o Senhor nos ensinou. Entre outros caminhos do céu, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos, para viver a vida com Ele, a fim de que resulte em a glória progressiva e indizível. As oportunidades da porta larga são atraentes para muitos, mas, meus amados, eles perdem a oportunidade da entrada nos céus com o Senhor Deus. Então, nós temos que aproximar-nos a cada momento mais desta porta aberta que está para nós, esta porta estreita. Hoje nós comentamos, a gente tem 60 anos no Evangelho, né? 60 anos aqui no Evangelho. Eu estou com 88 anos. Eu
teve vez de sair fora da porta estreita. Aconteceu nesses 60 anos, alguma vez, de sair da porta estreita e entrar para a porta larga. E ali é onde eu vi a cabeçada que eu estava dando. E a palavra do Senhor, ela nos deixa, nada nos apartará do amor de Cristo. Nada. Às vezes nós deslizamos, saímos um pouquinho da rota, mas não, aquilo ali não vai avante. Logo você retorna para a porta estreita. E sempre pensando, somos poucos. Somos poucos. Pobres, porém poderosos. Nós temos poder. Deixando essa porta larga e partindo para a porta estreita, nós vamos encontrar Deus, vamos encontrar o Senhor lá no seu trono, aguardando-nos de graça aberta. Irmãos, coragem. Peço aos irmãos, coragem. Não desista desta porta, irmãos. Não saia deste caminho. Porque se nós sairmos desse caminho, nós estaremos perdidos. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus, nosso Pai, que nos dá tudo. Que nos alimenta, que nos protege, que luta por nós. Um dia desse eu estava meditando, ali no capítulo 14 de 1 Reis, eu vi os filisteus tomar conta dos israelitas. Os ferreiros não podiam fazer espada para os israelitas. Eles estavam completamente desguarnecidos, estavam desarmados. Fugiam para os campos, se escondiam nos espinhais, entravam nas covas, até mesmo nos túmulos, eles estavam se escondendo de medo, porque eles não tinham poder, eles eram poucos, eles eram pobres, mas eles sabiam que, porém, poderosos. Jonatas, aquele moço, com seu pajem de arma, seu escudeiro, ele chamou o pajem de arma dele e disse para ele: vamos até o arraial desses incircuncisos, vamos lá ver o que é que eles estão querendo contra o nosso Deus, contra o Senhor de Israel. E Jonas saiu com seu escudeiro. Quando entrou no arraial, Jonas, com sua espada, que tinha cabo armado, ia derrubando o filisteu. E o seu escudeiro atrás ia matando o que ia sobrando. E houve uma confusão muito grande entre os filisteus. Eles começaram a se matar uns aos outros. Um matando o outro. Quando o povo de Deus viu que estava naquela vitória, aqueles que estavam escondidos saíram todos e vieram e tomaram conta e derrotaram os filisteus. Então, eu estou mostrando isso para os irmãos, porque Deus age. Deus age na sua vida. Deus age na minha vida. Basta estarmos na porta estreita. Deus age no pouco. Deus age no muito. Eu não me envergonho de dizer que eu sou pobre. Mas pobre não dá graça de Deus. Então, mais uma vez lembrando, somos poucos, pobres, mas, porém, poderosos.
Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos sempre estar nesta porta, lutando até aquele momento certinho de podermos dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Amém? Amém.